Deus para conosco é o livre-arbítrio. Eu não peguei o seu depoimento, não, mas depois no final eu pego, porque eu esqueci de pôr para gravar. Esqueci, Ana. Quebrei seu galho, quebrei seu galho, quebrei seu galho. Vamos Gente, lá. alguma coisa mais para colocar que eu não tenha falado? Falou, fez um apanhado geral. Tá, Maísa e Sidney. Tá ótimo, resumiu bem. tá, né? Então tá bom. Então, grupo 2. Quem é o relator do grupo 2? Quem estava no grupo 2? Aí eu não sei qual grupo que é do nosso, não, mas estava Eu eu, a também, Iris e a Cintia. Também não sei se também é não marquei o número do nosso grupo. Será que era a gente, meu Deus? Você sabe quem era, Bucassis? Deixa eu ver se eu sei quem era. Deixa eu ver se dá para ver quem era. Grupo 2 era o Fernando, o Jaime e a Sueli. Então, só tá eu aqui. Não, mas o Fernando estava aí também, tava. Não, o Então, Jaime tá aí também. então vai lá, Sueli, já que não tem ninguém, se sobrou para Não, você. o Fernando tá na Eu acho que eu tela, tô no gente. grupo também. O Fernando tá na tela. Quem falou? O Fernando, eu vi o Fernando agora. Eu É, tô o aqui Fernando tá também. na Mas tela. pode falar, nós chegamos às mesmas conclusões, assim. Pode falar, Sueli. A gente se perdeu um pouquinho, né? Falamos na hora que a gente entendeu que ali era o nosso grupo, mas falamos sobre essa Deus, a inteligência suprema, e ele está em todas as coisas, né? E mesmo que o homem faça as suas obras, existe uma inteligência, né? Aqueles que os cientistas eles fazem as obras, fazem as descobertas, mas e essa inteligência que veio aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher para fazer essa descoberta, por exemplo, a descoberta de uma vacina. Então, essa é a inteligência suprema que há no universo, né? E que somente os orgulhosos é que não eles não aceitam, eles não conseguem aceitar essa inteligência suprema. Mas aí eles sofrem, né? Sofrem porque fica só no material, né? Foi basicamente isso que a gente discutiu, né? E a gente concorda nessa inteligência suprema porque está aí. É igual disse, né, assim, é uma coisa irrefutável, né? Não tem o que provar, existe. É só olhar a natureza, sentir a natureza. Né? Falamos da geometria sagrada, que está em tudo, né? Falam que tudo tem uma geometria, inclusive nosso corpo. E, então, se olhar as plantas, né, ela tem aquela geometria, determinadas plantas têm um desenho que a gente não... Quem fez aquilo, né? Então, é a prova que Deus é a inteligência suprema. Fernando, quer falar alguma coisa? Não, foi bem isso que você falou, né? Nós falamos das pessoas que não creem em Deus, né? Que foi focado por decepções, né? Que aí foi, né? Que Deus Supremo para nós, né? Na conscientização de Deus, né? Que Deus é único, né? Deus é onipotente, ou seja, ele é único, né? Tudo que você falou, né? O homem é reconhecido por suas obras, né? Até nós estarmos aqui nessa reunião, né? É prova disso, né? Que Deus ele é reconhecido pelas obras, né? A tecnologia está aí, né? E nós estamos nela. E Deus é reconhecido pela criação do universo, né? Que Deus ele não é criado, né? Deus é criatura, né? Foi uma das partes que eu consegui ver. E que
que Deus não é o infinito, Deus não é o criador do infinito, Deus é o infinito, né? Então foi umas coisas que nós focamos, né? E é bem isso que a Sueli falou, e o Jaime também comentou sobre isso, nós entramos nessa mesma sintonia aí, nessa mesma conclusões, né? Da minha parte é isso. Está com o microfone fechado, Abdulcacis. O microfone está fechado. Muito boa a discussão, né? Valeu a pena. Já vimos dois grupos, né? Eu só colocaria uma questão aí, que Deus não é infinito, porque o infinito é algo desconhecido, né? Então a gente não pode dizer que Deus é infinito, porque a gente não conhece Deus e a gente também não conhece o infinito, né? Então, Deus, como vocês falaram, né? É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que vocês falaram, né? Então, Deus é infinito. O que é infinito? Não sei o que é infinito, então eu não posso falar que Deus senão eu estou falando uma coisa que eu desconheço. O, o Fernando é o Jaime? Não, o Fernando não é Jaime, porque eu conheço os dois. O Fernando não é Jaime, né? Vamos supor que o Fernando fosse Deus e o Jaime o infinito. Eu falo, o Fernando é o Jaime? Não. Só se eu conhecer o Jaime para saber que o Fernando não é, né? Deu para entender? Sim. E pode-se Sim? dizer que Deus é o criador do infinito? Não. Porque você não sabe o que é o infinito. É verdade. Faz Você, sentido. você não sabe o que é infinito. Então, se a gente passar que o infinito é desconhecido, como é que você vai falar que ele criou se você não conhece? Faz muito sentido, é verdade. Né? Agora, você pode dizer que Deus criou o universo, aí sim. Né? Porque ele é a causa primária de todas as coisas, então, se a gente considera que existe o universo, então Deus criou. Porque não pode ter existido nada que ele não tenha criado. Ok? Sim, ficou Beleza, claro. Fernando? Ficou bem claro Então, também. Não, eu beleza. fiquei na. Eu não, para mim não está claro, não. É Queria mesmo? dar minha percepção. Sim. Ai, 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 ai. A Olá, gente diz Michel. que Deus, a gente associa que Deus é infinito porque a gente não conhece a base, a extensão dele, onde ele começa, onde ele termina. Por isso que associamos ao infinito, porque se ele não está infinito, tudo bem, eu não conheço, então ele é finito. Segundo a sua proposta, se ele não é infinito, porque eu não conheço, então ele é finito. Mas eu também não conheço o finito dele, eu não conheço a base de extensão dele. Por isso que Então, associamos à infinitude. então você vai definir algo que você não conhece com outra coisa que você também não conhece. Então você não conhece Deus e você não conhece o infinito. Não conhece nenhum dos dois. Conhece? Calma aí, que não Não. conheço Deus é Vou pesado. pegar um exemplo. Mas eu entendi o seu raciocínio, continua. Vou pegar um Continua, exemplo vai. terra-terra. O João, existe aqui o João do Carmo e também o Ronald. Então eu quero perguntar para você, o João do Carmo é o Ronald ou o Ronald é o João do Carmo? O que que você me responde? É Ronald e Carmo, a pessoa é o Carmo aí. Não, nenhum pode ser o outro. Inverso. Você não sabe nem isso, porque você não sabe, você não conhece nenhum nem outro. Então você não pode Certo. defini-los, você não pode qualificá-los, você não pode caracterizá-los, porque você não conhece nenhum nem outro. Você não sabe se é branco, se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, se é casado, se tem filhos. Você não conhece nenhum nem outro. Então não dá para você caracterizar. Então, por isso que você não pode dizer que Deus é infinito, porque você não conhece o infinito. Mas eu também não conheço Deus.
Tudo bem. Por enquanto, nós estamos, vamos dizer assim, nesse patamar que dizemos claramente que nós não conhecemos Deus. Depois, mais para frente, a gente vai entrar em outras considerações. Mas para isso, a gente tem que partir do princípio que eu não posso definir algo que eu não conheço com outra coisa que eu também não conheço. Deu, Michel? Entendi. E pior, eu estou vendo você aí, e eu também ficava assim, mas como é que é isso? Mas como é que é isso, né? Então, mas à medida que a gente vai, vamos falar assim, mastigando esses pedacinhos, à medida que a gente vai mastigando esses pedacinhos, a gente vai compreendendo e a nossa visão vai alargar, porque a gente já tem uma visão, de muita coisa. A gente tem uma visão de muita coisa. E a gente quer pegar essa visão e aplicar naquilo que a gente está estudando. Mas essa visão que a gente tem de muita coisa, às vezes não encaixa ali porque o princípio é diferente. Beleza? Ou mais alguma? Perfeito. Perfeito? A Neuzinha está com a mão levantada um tempão lá, antes da Ana. Tá. Ó, Michel, sabe por que que eu falei ai, 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 ai? Eu achei que eu não ia conseguir responder. Já fiquei com medo. Ai, meu Deus do céu, Michel. Beleza, Michel, muito bom, beleza. Então vamos lá, Neuzinha. Obrigado, Velucci, por me avisar. Neuzinha, pode falar? Está com a mão levantada aí? Cadê a Abre o Neuza? microfone dela. Ah, vou abrir, Neuzinha. E ela não está aparecendo aqui para mim. Ah, é Samsung, é Samsung. Abriu? Abriu, abriu. Tá. Abocassis, aqui no livro dos Espíritos, aqui está escrito assim: o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Perfeito, isso Livro mesmo. do Espírito. Isso, perfeito. Muito bom, Neuza, é Então, isso mesmo. Então, a Neuzinha fez eu com que a escrevi gente. porque a gente esquece, né, que é bastante coisa. É, então, foi bom a Neuzinha nos ajudar a retornar lá no texto, né? E, e lembrar isso, né? Eu não sei se o Michel pode falar melhor, você, né? Se o que eu falei é o que está escrito ou se o que está escrito é o que eu falei. Eu entendo a sua percepção, o que você falou, e o texto dá a entender que não está errado chamar de infinito. Eu entendi isso no texto. Mas é uma definição de pobreza defini-lo como infinito. É isso que o Isso, texto fala. isso, Perfeito. Então faz sentido o que o Bocassis falou. certo. Porque você fala assim, você fala assim, O que a Deus é gente pode infinito. entender por enquanto. Olha só, você fala assim, Deus é infinito. Fala, é infinito? Então o que que é o infinito? Não, eu não sei o que que é infinito. Ó, então o que que é Deus? Porque você colocou que os dois no mesmo patamar. Quer dizer, se um é o outro tem que ser um. Ana, Sim. beleza, muito bem. Obrigado, Ineuzinha, Não, contribuiu legal agora. Então vamos para o próximo grupo? A Ana estava com a mão levantada. A não, eu Ana. ia só respaldar o que a Neuzinha já falou, porque o Albuquerque tinha falado. O meu livro dos Espíritos ainda traz uma nota que é de Kardec, que ele fala assim: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa.
É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Ele faz uma definição aqui no rodapé. Uhum. Mas por isso que é bom a gente estudar em grupo, porque a gente vai, vamos falar assim, mastigando essas ideias, encontrando algumas coisas, igual o Michel colocou, que ó, é isso, mas é uma linguagem pobre, né? Mas aí a gente já aprende outra coisa com Kardec, que é como que eu vou falar que alguma coisa é isso ou aquilo, se eu não a conheço, se eu não consigo caracterizá-la, se eu não consigo defini-la. Então, é um outro ensinamento que a gente aprende aí, né? Que aí, vamos dizer assim, está embutido no que Kardec falou. Fala, Isso. Raimundo. Talvez o que tenha feito confusão é a palavra, né? Porque fala que Deus é eterno. E como a gente é difícil às vezes a gente entender o eterno, a gente pode confundir com o infinito, né? Então, eterno é porque ele não tem início nem fim. E Nem quando você começo fala nem do fim. infinito, também você pode chegar a Exato. essa conclusão. É só é o que ele falou, a pobreza de palavras, né? É, Linguagem. Allan É a Kardec linguagem, isso aí. defende em toda a codificação a importância de a gente ter uma palavra para cada coisa, né? Velúzia. Eu ia na mesma linha que o Raimundo destacou, mas quando lá na pergunta número 2, em que Kardec pergunta o que se deve entender por infinito, eu entendi que na primeira acepção, né, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Esse é o primeiro conceito de infinito, segundo os espíritos. E a Ana destacou a nota lá, que no meu livro também tem, que infinito é um dos atributos de Deus, que não tem princípio nem fim. Que nós não estamos Isso. vendo hoje na aula de hoje os atributos de Isso. Deus, né? Mas assim, então confundir infinito com Deus não pode, não deveríamos, porque infinito é um dos atributos de Deus, que não teve começo, nem vai ter fim. Mas acho que o Raimundo, quando ele puxou lá o eterno, foi mais feliz na colocação. Bem, eu vou falar só porque, né, quando você leu aí, né, que infinito é aquilo que não tem começo nem fim, né? Mas a pergunta é sobre o quê? Sobre o universo, não é? A pergunta Não, a pergunta é: o que se deve entender por infinito? É, por tá, infinito, isso mesmo. ah, porque ele pergunta se eu posso dizer que o universo é infinito, né? Se Deus é infinito, o que é o universo? A pergunta começa aí, né? Não, a pergunta é específica. O que se deve entender por infinito, no meu livro. Pode ser que outra tradução É. seja diferente. Ah, Não, a próxima pergunta que ele pergunta se pode se dizer que Deus é o infinito. É a próxima pergunta. então, a gente pode dizer que Deus é infinito? Não, ele coloca definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Isso, exatamente. E Entendeu? aí tem a nota que a Ana leu que complementa. Você definir algo que você não conhece com outra coisa que você igualmente não conhece, né? E Allan Kardec ainda fala que Deus é infinito, quer dizer, é desconhecido nas suas virtudes. É virtudes mesmo que está aí, Ana? Virtudes Perfeição. na sua Perfeição. perfeição. Então, Deus é Deus é infinito, quer infinito dizer, é em desconhecido suas perfeições. na sua perfeição. Na próxima reunião, nós vamos entender melhor isso, dessas características de Deus. Ok? Tá bom? Então, Bom, gente,
Ô, Cassis, aí eu fui aqui, estou aqui no dicionário, tá? Talvez você tenha aquele seu dicionário bom que você tem aí, pega ele aí, porque esse seu Ai, dicionário é meu bom. Deus. Eu estou aqui no dicionário, ele diz assim: infinito, sem fim, que não pode terminar, finalizar, eterno. Sai aí no que o Raimundo falou do eterno. O infinito, né? Muito grande, imenso, gigante, sem mágoas infinitas. Aí já sai para um outro lado. Que não teve princípio e que não tem fim. Aqui que está no Sim, dicionário. sim, Então, o universo é infinito. Não tem isso, limite. O é universo verdade. não termina. É incalculável, é imensurável. Né? Então, o universo, sim. Mas Aí aqui Deus, está assim, também a atribuição na religião, designação atribuída a Deus, ao que o entendimento humano não consegue alcançar. É o que os espíritos falaram, que a gente é pobre em linguagem. Isso, Albucaci, de onde você é tirou a verdade. palavra universo? Eu hein? não estou achando aqui. De onde você tirou a palavra universo aqui no, Que é na. Deus, né? A gente está falando de Deus, não do universo. É, Eu sei lá de onde que eu tirei, eu não sei não. é, Vocês têm que vigiar o que eu falo aqui. Se vocês não prestarem atenção no que eu falo, pergunta a Fátima, vai anotando, que às vezes eu falo coisas que não tem a ver, vai anotando e vai questionando, que às vezes eu troco as palavras, né? A lista está Tem, grande. tá grande, é o que eu falo, eu troco as palavras. Se vocês não ficarem atentos, eu enrolo vocês. Vamos lá? Tá ok? Então, é Deus e infinito. E a questão aí começou assim, que Deus é infinito. E aí começou, mas o universo é infinito, então foi para essa questão, entendeu? Mas começou questionando se Deus era infinito. Viu? Tá vendo? Eu tenho quem me defenda. E quem presta atenção. Da onde que eu saio? Tirei o universo ali. Tá vendo? Obrigado, Josane. Jo- Nada, Josânia, muito obrigado, tal. A nada. Marta está com a mão levantada. Vai lá, Marta. Só para fazer uma ligação aí, vou ler para vocês aqui uma metáfora do oceano, para ver se a gente consegue entender esse negócio do infinito, tá? Começa assim: imagine uma pessoa que nunca viu o mar. Ela pergunta: o que é oceano? Então alguém responde: oceano é água salgada. Mas será que a resposta define realmente o oceano? Não completamente, porque o oceano é muito mais do que isso. Tem profundidade, tem movimento, tem vida, tem imensidão. Dizer apenas que ele é água salgada é falar de uma característica, não do oceano em si. Da mesma forma acontece quando dizemos que Deus é infinito. Infinito é apenas uma característica da grandeza divina, mas Deus é muito mais do que essa palavra consegue explicar. Isso. Deu para Ó, entender? Eu, assim, pelo menos abri uma luz aí para você. beleza, foi ótima, foi ótima. A pesquisa foi funda agora, hein? Eita ferro. Tá bom, valeu. A analogia Um valeu. mar de sabedoria. É isso aí. E assim, na verdade, repetiu com uma analogia, né? Algo que ficou fácil para a gente entender. Então, e aí, mas o que Kardec fala ali, que Deus é infinito na sua perfeição. Ou seja, Isso. Deus é desconhecido na perfeição que ele tem, porque nós ainda não conhecemos. Então, se a gente Hum, for ver, o que o pessoal, o dicionário fala, está certo. Mas a gente precisa entender por que a definição do dicionário está certo dentro da doutrina espírita. Então, quem é que está certo? É o dicionário ou é a doutrina? doutrina, né? Por que é a doutrina? Porque ela veio primeiro. Então, a gente tem que entender o que ela fala e, vamos falar assim,
Nossa, fugiu a palavra. Assim, trazer para os dias atuais, eu esqueci qual o nome que dá para a palavra, trazer para os dias atuais e ver essas palavras dos dias atuais para a gente entender que Kardec ou os espíritos estão certos se nós entendermos o dicionário hoje e entendermos o contexto que os espíritos e Allan Kardec estão tratando aquela palavra. Isso. Ok? Mais alguém? Não. Então vamos. Grupo 4 é isso? Não, grupo 4. Não, grupo 3. Quem é o relator do grupo 3? O relator do grupo 3 saiu? Ó, o grupo 3 é a Eu já Bá, sei, não foi, é não? a Cíntia e é a Íris. Então sou eu, Então vai lá, a Cíntia. Cíntia. Esse negócio do número do grupo a gente não pegou, Abucassi. Tá bom. Hoje estamos estreando, então a gente está ainda Todo na mundo, base. todo mundo tá estreando. Bom, a gente também discutiu bastante essa primeira parte, né, do Livro dos Espíritos. E aí a gente fez um resumo assim, que o Livro dos Espíritos define como Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, a maior inteligência que existe, e ele ele é causa, ele não é efeito, ou seja, é o que cria e não a criatura. Aí falamos da prova, Criador. é o criador, ele cria, né? Ele é o criador. E nós somos as criaturas, Isso. tudo que nós vemos são coisas que foram criadas por Deus. Aí vem a prova da existência Isso. de Deus. Não há efeito sem causa. Encontramos em tudo o que é obra, encontramos a prova da existência de Deus em tudo o que não é obra do homem. Como, por exemplo, a natureza e até o nosso corpo humano, né? Que ele é, dentro da sua perfeição, qual homem que seria capaz de criar uma máquina tão perfeita como o nosso corpo humano, por exemplo, né? E aí eu até citei lá no nosso grupo o exemplo do Big Bang, que a ciência, ela diz que o universo foi criado por uma explosão. Mas o que foi que explodiu? Foram elementos físico-químicos, né? E nessa explosão, então, quem que criou os elementos que juntaram-se para explodir e criar o universo? Então, tudo tem uma causa anterior. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem nessa definição é porque a gente traz todos os atributos humanos para Deus. Então, por tantas coisas que nos foram ensinadas aí no passado, a gente ainda imagina, ou muitos ainda imaginam Deus como o velho barbudo sentado na poltrona lá no céu. E aí a gente está nivelando Deus à natureza humana. E aí que está o grande erro. Deus é acima da natureza humana, ele criou a natureza humana, né? Ele criou tudo que a gente vê aí na natureza, e quando você nivela isso, você perde toda a potência, vou usar, não sei se esse é o termo correto, para Deus, de causa. Então, quando a gente fala aí de inteligência suprema, fazendo uma comparação, a gente vai lá no jurídico, o Supremo Tribunal, é o mais alto poder ali da justiça. Então, Deus, ele é o mais alto de inteligência de tudo que a gente conhece aqui no nosso mundo. E tanto é difícil para a gente definir que até os espíritos disseram que é o que a gente estava discutindo aí até agora, né? Que nos faltam elementos, palavras, vocabulário exato e preciso, porque a gente não conhece para entender o que é Deus. Em algum lugar aí também na codificação, os espíritos ainda falam, calma, né? De uma forma assim, calma. Vocês ainda não têm nem conhecimento suficiente para entender o que é isso. Então, fica na concepção, entendendo que ele é a causa suprema, que ele é o criador de tudo, e aí, para nós hoje, é isso que a gente consegue definir.
ou entender, né? Compreender aí. Foi aí nesse sentido que a gente discutiu hoje. Muito beleza, muito bom. A gente poderia falar mais assim, mas a gente tem que tomar cuidado, senão eu falo demais. A Fátima já falou para mim no chat aqui. Fala pouco, fala pouco, fala pouco. Tá bom. Vamos pro próximo grupo, então, grupo 4. Grupo 4, se quiserem colocar para a opinião do grupo, que o grupo 4 é a Magda e o Michel Ramos. Então, no Isso. nosso, o nosso grupo tinha mais uma pessoa que ficou esperando alguém entrar, porque eu fiquei sozinha lá esperando alguém entrar, e essa terceira pessoa saiu. Aí fiquei só eu e o Michel, e nós ficamos esperando, achando que ia entrar mais gente no grupo. Achei muito pouco um grupo só de 2 pessoas. Não, eu já dei muitas vezes essa desculpa também, não tem problema não, eu compreendo. Mas nós conversamos um pouco sobre a existência de Deus, né? Acho que o Michel também pode falar sobre isso. Nós conversamos um pouco e como a gente sentia Deus, né? Que Deus é o criador de tudo e como que a gente sentia Deus. Aí foi o que eu coloquei para ele. Para mim foi muito difícil isso, mas no fim eu comecei a pensar o seguinte, depois de muito tempo, eu comecei a pensar o seguinte, deixei de pensar em Deus naquela figura, né? Que, como a Cíntia falou, o barbudo o homem barbudo que criou tudo, né? Que ficava sentado lá no trono do céu. Aí eu comecei a pensar em Deus como a força mesmo, criadora, e eu vejo o ar, eu só sinto. Então, aí eu comecei a conseguir a sentir assim uma maior proximidade. Não é porque eu não enxergo, mas eu posso sentir a existência, sentir a criação e perceber isso. Eu não preciso enxergar, né? Uhum. Tem muita coisa que a gente não enxerga, mas sente. E eu acho que é o mesmo sentido que se tem de Deus. Então, ele é a causa primária, ele criou tudo dentro da natureza, nós as criaturas, e o sentimento que a gente tem é esse, o que eu sinto sobre Deus. Simplesmente sinto, não tem não existe uma personificação. E aí a gente começou a falar sobre isso. O Michel também falou sobre a crença dele e tal, mas no fim a gente se perdeu um pouco dentro do tema, porque a gente ficou esperando o grupo aumentar. Beleza, não tem problema não. Não sei se o Michel quer falar alguma coisa aí do que nós colocamos. Falar, Michel. É, quando a gente foi começar, aí eu falou, vamos falar sobre o quê, tal, né, do tema, né? Aí eu falei, ficou alguma dúvida para você? Ela falou, não. Eu falei, para mim também não. Então, nós somos além, assim, por exemplo, houve uma dificuldade de ambos, de antes, de pensar que Deus era inalcançável. E aí, acho que vem da gente seguir a catolicismo, de que fala para chegar a Deus tem que ser por meio de Jesus, né? E aí eu peguei até fiz uma comparação que depois que eu comecei a achar que Deus é que nem a natureza, tipo, tá em todo lugar da natureza, controla tudo ao mesmo tempo, tal, e isso facilitou para mim, sabe? De ser uma coisa, um ser celestial lá de cima, e sim uma coisa que está em todo lugar, então não é definido como uma pessoa, né? E aí facilitou a compreensão e nós trocamos da nossa vida mesmo, como que foi o caminho para chegar na espiritualidade. Então foi isso que não ficamos parados não, esperando alguém chegar. A gente aproveitou para como fomos induzidos, compilados a vir para a espiritualidade, entendeu? Então foi muito A legal. gente aproveitou o tempo para se conhecer. Foi muito bom. Beleza, Eu conheci beleza. Deus nela, tipo assim, eu conheci Deus. Beleza, beleza. Então é isso mesmo, mas vai indo, a gente vai se ajeitando, né, e vai conversando.
e nós vamos ver muito mais, né? Isso aí é só o começo e nós vamos começar a desdobrar esse assunto. Para deixar todo mundo falar, eu não posso falar agora. Então, é o próximo grupo, é o grupo 5, que é, o grupo 5 é a Josânia, né? Isso. Josânia, é a Josânia, a A Kátia Maria. Cobos e a Maria. Isso. É um grupo da pesada esse aqui, hein? Aham, para você ver que quem vai falar é a Maria. Olha que grupo É, da pesada. é. Não, a gente ficou um pouco perdida também, esperando que entrasse mais pessoas. Aí a gente começou a conversar sobre a percepção que cada uma, perante o que a gente leu, a percepção de cada uma de Deus, né? E aí a gente falou que é meio que impossível, né, a gente conceber na cabeça da gente a imensidão, né, o tamanho de Deus na vida de cada um, e de que ele é essa inteligência suprema, né, a gente vê pelas obras, né, dele, principalmente o que a gente colocou pensando assim na criação do ser humano, né? Como é a perfeição, cada órgão, cada para que serve cada coisinha, que só poderia ser uma inteligência muito superior para criar, né? O humano tão perfeito e assim tudo ali trabalhando direitinho, né? E foi isso. Aí cada uma falou um pouco, né, das suas experiências com Deus. E foi basicamente isso, né, meninas? Querem colocar alguma coisa? Não, falou bonito. Não, mas eu quero ouvir a Kátia. Ô, Kátia, essas meninas deixaram você falar lá no grupo, ou elas falaram, que eu sei que a Maria fala muito. Ai, que Eu sei mentiroso. que a Maria fala muito, então eu compreendo, eu também falo muito. Mas eu quero saber se as duas tiveram paciência com você e deixaram você falar. Porque me falaram, isso não é fofoca não, me falaram É. que a Josânia também fala muito. Então, eu falei, pronto, agora a Kátia Imagina. ficou, não vai falar nada, quer ver? Aí já Não, deu logo para falei. Maria, né? Já sabia. Fa- Mas Falei já, sim. Deixa eu ver se meu áudio está liberado, tá, tá? tá liberado, tá Tá. liberado. Tá. Não, nós falamos, é complicado, falamos também sobre a caridade, né? A moral e como você tem que se doar Uhum, sem esperar nada em troca. Esse seria o verdadeiro, a caridade moral, né? uhum, E aí eu coloquei a minha situação, que para mim ainda é muito difícil aceitar o defeito dos outros, não fazer julgamento e ser indulgente. O restante foi hum, tudo perfeito. Deus, a questão do infinito a gente não trabalhou muito, mas e finalizamos com essa parte de você se doar, né? Sem se doar por amor. E não me doar por amor, tranquilo. O problema é não fazer julgamentos ou suposições. A palavra indulgência, eu acho que é mais difícil para mim, isso. não para as É. meninas, entendeu? Entendi. Olha, foi ótimo, sabe? Porque ainda hoje, conversando com a pessoa, que, para não falar que foi a Velúzia, né? Mas conversando, e ela falou, a Ana também, a Ana e a Velúzia falaram, ué, você modificou a apostila? Está diferente, tem questão a mais aqui, tem mais bibliografia do que na outra. Eu falei, não, mas é porque a gente vai estudando, vai colocando uma coisa interessante. E essa sua fala foi importante, que você viu, foi justamente a que você pegou, assim, que destacou para você. Então, às vezes, a gente coloca uma bibliografia a mais, que a pessoa fala, isso aqui não tem nada a ver. Se a gente for analisar direitinho, tem a ver, tá? Aí vai um estudo mais profundo. Mas dá base para a pessoa compreender o objetivo principal, que é Deus. Causa
primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, alguns textos são para facilitar o nosso entendimento para a gente chegar no objetivo. Vocês verão que no decorrer do estudo que vai ter questões, itens que vão se repetir. Então, normalmente, isso aqui é repetido. É repetido porque você estudou em outro tema, mas agora você vai estudar um tema diferente, o mesmo assunto. O mesmo texto, você vai olhar para outro tema. Deu para entender? Então, todas as vezes que vocês perceberem que tem bibliografia repetida, pode ter certeza que é para facilitar você entender o objetivo principal e olhar aquilo por um outro ângulo. Tá. Grupo 6, obrigado, Kátia. Foi ótimo, tá? Mostrou que já Obrigada. está dando efeito o estudo, hein? Ó, Michel, Kátia, Maria se revelando aí, Cíntia, Neuzinha com a pergunta, tá, então vamos lá. Todo mundo tem um Fernando falando amém, Fernando já mostrando que consegue falar, beleza, Fernando, foi ótimo. Todo mundo está muito bem. E mais uma coisa, parece que todo mundo estudou, né? Viu? E que beleza, rapaz. Advocacia, eu Grupo, não estudei. grupo 6, Marta, Regina e Raimundo. Agora, O fogo Raimundo, geral. ele me elegeu, né? Então, vamos falar, a gente se ateve muito mais exatamente nessa questão das 3 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Não conseguimos passar disso daí, não, porque isso daí já dá muito o que falar, né? Então, para resumir, para não ficar muito extenso, eu vou ler para vocês aqui o que a gente falou lá o que eu falei mais do que o Fernando? Não, Raimundo. Raimundo, eu falei muito mais que ele, coitado, quase não deixei ele falar, que eu falo muito. Então, olha só, falando em tudo isso que foi dito aí, né, todo mundo trocando experiência aqui, eu resumi mais ou menos aqui dessa forma, olha. Na pergunta, ele pergunta lá, que é Deus? Ele fala o que é Deus, ele pergunta que é Deus. Então, que é para a gente saber o que é, a gente não entende, né? Então, os espíritos responderam, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Apesar dessa frase ser curtinha, né? Ela pode ser observada em 3 grandes ideias filosóficas. A primeira, Deus é inteligência. Por quê? Quando diz inteligência suprema, está afirmando que o universo não surgiu do acaso. Há ordem, harmonia e propósito na criação. A existência das leis da natureza a existência de leis da natureza, equilíbrio e organização indicam uma inteligência que governa tudo. E Deus é supremo. A palavra supremo indica que não existe nada acima de Deus. Ele é perfeito em grau máximo. Todas as outras inteligências são limitadas. Nós, que somos espíritos, né, estamos em processo de evolução, enquanto Deus é a perfeição absoluta. E aí ele termina dizendo que Deus é a causa primária de todas as coisas. Essa parte traz um raciocínio lógico muito importante. Tudo que existe tem uma causa. O universo existe, portanto, há uma causa inicial. Essa causa primeira é Deus. E para resumir isso daí, em poucas palavras, a gente pode pensar assim: Deus pensa, inteligência. Deus é perfeito, supremo. E Deus é a origem de tudo, a causa primária. Foi isso que a gente conversou lá no nosso grupo. Espero que vocês tenham, né, entendido. Foi o que a gente conversou. Não deu tempo para falar muita coisa, não. Paramos nas 3 perguntas mesmo. Não deu para ir para frente. Mas a historinha do oceano que a gente comentou também, que é a metáfora, né? Beleza, beleza. Muito Ô, bom, muito Bocaci, bom. Oi. só colocando uma coisa aqui, que o estudo é sobre Deus. E muitas vezes a gente confunde
e a gente procura isso instintivamente, porque o estudo ele vem justamente o que a Marta falou, o que é Deus, não quem é Deus. Mas como a gente ainda precisa visualizar, né, alguma coisa material, às vezes isso que vai confundir na nossa cabeça, né? Porque a gente, quando vai ler o que é Deus, a gente logo fica imaginando que vai aprender ou vai conseguir visualizar o que é, quem é Deus, como ele é. E, na verdade, o estudo é para a gente entender o que é Deus. E é Porque a Deus. gente nunca vai conseguir, pelo menos nunca não, né? Por enquanto, a gente não vai conseguir visualizar a imagem de Deus. Porque isso, desde lá atrás, a gente sempre acreditou em deuses, né, materiais. Uhum. E a dificuldade hoje nossa é acreditar num Deus que a gente não consegue visualizar. Obrigado. Perfeito, Raimundo, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que é por aí, né? E eu não posso falar, não, agora tem que passar. Passar. Perfeito, Raimundo, gostei demais. E gostei tanto que a vantagem é estar gravando, porque eu vou ter que ver de novo. Sua fala, fala da Márcia, do Michel, de todo mundo, da Kátia, da Maria, da Cíntia, eu vou ter que rever, porque são coisas muito ricas, que dá para a gente ir filosofando, vamos dizer assim, né? Então vamos para o próximo grupo, e o próximo grupo é o grupo 7. Nossa, tem mais um. Antônia, Salgueiro e Velúzia. Só fera, só fera. Então, eu fui escolhida espontaneamente. Eu estou vendo, estou vendo. O grupo foi muito bom, né? Foi muito produtivo, mas assim, só para registrar, o grupo ficou meio perdido. Por quê? Porque a gente estava preocupado com o tempo que a gente tinha. Então a gente não sabia se podia estender, se não podia estender, e aí a gente resolveu focar no objetivo do estudo, né? Então, assim, todos nós tínhamos estudado, né, em casa, entre aspas, mas focamos no objetivo. E qual é o objetivo de hoje? É identificar a inteligência suprema como causa primária de todas as coisas, né? E aí a gente focou nisso. E aí a gente fez de forma bem sucinta, né? Quer dizer, eu vou falar de forma bem sucinta, vou tentar falar de forma sucinta, que tudo que a gente leu, né, o que que prova, né, o que que identifica Deus como essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. São as suas obras, né? E que não há efeito sem uma causa. Então, se o efeito é inteligente, com certeza essa causa é inteligente. E que nós, humanos, não construímos, não conseguimos fazer, né, as coisas que Deus fez. E aí o pessoal, né, a Marta falou do oceano, a Antônia falou lá do corpo humano, do universo, e todas as coisas, né? E que Deus não se mostra, né? Então, assim, como a Cíntia destacou lá, que a gente tem a tendência de humanizar Deus, né? De colocar barba, né? E isso não vai acontecer, que o Raimundo também falou aí, né? Mas ele se revela pelas suas obras. Então, é pelas obras que a gente identifica Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, a gente fez de forma bem sucinta, porque a gente estava preocupado com o objetivo e achávamos que qualquer hora o nosso tempo ia acabar, né? E aí fechamos esse resumo, mas conversamos sobre outras coisas também. Aí, se o Salgueiro e a Antônia quiserem complementar, fica à vontade. Salgueiro, Antônia. É o que nós falamos, né? Se você analisar, a Antônia até comentou, você viu ela que morou numa roça, você vê uma formiguinha andando, carregando um pedacinho de folha que é mais pesado que ela. Se você começar a notar a natureza, você vai sentir que isso é Deus. Mas nós não temos ainda a capacidade de compreender o que é Deus. Nenhum humano consegue chegar a isso. Nós precisamos, olhando a natureza, olhando essas coisas tudo, nós temos alguma noção, mas uma coisinha pequena do que seria Deus. E Deus é tudo.
Ele criou tudo isso com perfeição. Mas nós não temos capacidade de chegar lá. Infelizmente, nós vamos chegar. Antônio, quer falar? Acho que não, né? Você tem que abrir o microfone dela. Abriu o microfone do Antônio? Eu comentei até com eles ali. Eu não vejo o vento que bate no meu rosto, eu não vejo o ar que eu respiro, mas eu sei que eu preciso dele, é vital aquilo. Então, é assim é com Deus também. Eu não vejo Deus, eu não sei definir ele, mas ele é vital para mim. É isso. Tá bom, Antônio, obrigado. Obrigado, Velúzio. Obrigado, Salgueiro. Vamos para o próximo grupo agora de feras. São duas feras ferozes. É... ok. Ué, faltou. Ah, não, é isso mesmo. É três feras, né? Três feras. É o Sandro, a Silvia. Eu não sei quem é o Samsung, acho que é o Sidney, né? A Neuza, É a Neuza. Então vamos lá. Quem é o relator? a Silvia. A Silvia, relatora. Vai lá, Isso. Silvia. Tá Tá fechado sem o som. microfone. Vai lá, Silvia. Estão me ouvindo? Ainda não? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá. Então, me elegeram, eu não consegui escrever, né? Mas o Sandro e a Neuza depois me ajudam. Mas foi tudo que vocês falaram, estava presente no que nós discutimos, nós falamos, tá? Então, como a Velúzia bem falou, a última fala, é exatamente essa questão. O objetivo era identificar a inteligência suprema como causa primária de todas as coisas, não é? Então, ela está nas obras. Nós identificamos essa inteligência em nossa volta. Ele é o Criador na sua inteligência maior, não existe outro igual. E Deus, né? Essa inteligência que é no topo da montanha, não tem maior, a gente pode imaginar, não tem ideia. Então, assim, e ele é perfeito em tudo, em todas as obras que ele faz. Essas obras estão em todos os lugares, estão nos céus, nos mares, na floresta, na fauna, nos insetos, nos animais e principalmente em todo tipo de vida, porque o Criador fez a vida da Terra, a vida em todos os lugares desse planeta. E travou a Silvia. Pode continuar, Sandro. A Silvia Que pena. travou. Ó, Não, mas foi dentro desse resumo dela mesmo, Cacete. Qualquer coisa que eu tiver colocando, já desconfigura o grupo. então, ok. A Silvia parece que caiu, né? Travou lá de alguma forma. Não, ela tá falando, você tem que abrir o microfone dela. Ela está falando? Tá falando. Tá. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos, agora estamos. Agora sim. Agora sim, vocês me ouviram? Até quanto? E agora? Agora é aquele desafio. Bem, vou voltar aqui.
Então, como a Velúzia tinha falado, então a questão é identificar a inteligência suprema, não é isso? Então, Isso. nós identificamos em tudo que nos cerca. Identificamos quando olhamos o universo, as estrelas, a lua, os planetas, a obra está ali e ela é perfeita, como aqui em todos os planetas, onde há vida, e o mesmo, tudo tem vida, nesse nosso planeta Terra, como em todos os outros, daquela forma, e é na sua perfeição absoluta, não é? Basta dizer de cada nascimento, de cada gestação, é perfeita. Nós somos obras-primas, vamos dizer, do nosso Criador, não é? Então, nós somos as suas criaturas, e ele a inteligência que no seu grau absoluto, em que nós não temos nem como defini-lo. Então, ele está presente em todos os lugares, nos mares, nas florestas, nos animais, nos pássaros, em cada folha. Então, a presença é sentida em tudo. Então, tudo que vocês definiram está super certo, né? Isso mesmo. E é isso. Então, assim, em cada parte, cada célula de nós, ele está aqui presente, porque somos partes dele, né? Desse ser maior. Nós fazemos parte e ele está nos nossos sentimentos, na vida comum, material, e aí ele se manifesta em tudo, né? Então, assim, falar de Deus é fácil porque está escrito aí, mas é difícil quando na sua proporção maior, né? Na sua Sim, soberania maior. Então, é tudo, são as obras, é a verdade. obra que está em nosso redor, tá? Então é isso, né? Fora tudo que vocês já falaram muito bem, todos eles eu acrescento também a minha fala. E aí queria até ver os meus companheiros também, se querem acrescentar mais, a Neuza e o Sandro. Eu acho que está tudo ótimo já. Tá ótimo. Muito bem. Vou fazer uma consideração que eu achei muito importante, que foi o grupo da Velúzia que fez. Ela, como relatora, falou que o grupo, como não sabia quanto tempo tinha, foi direto no objetivo. Discutiu o objetivo primeiro, para depois bater papo. Então, eu estou falando bater papo no bom sentido, né? Então, nós vamos fazer assim, quando a gente dividir em grupo, vocês vão direto no objetivo para entender o objetivo. Chegou no objetivo, aí pode começar a fazer as considerações dessas ideias correlatas que tem no texto, que mais ou menos o que nós fizemos aqui. Então, chegou no objetivo, já pode voltar para a sala principal, né? Pode voltar para a sala principal, porque chegou no objetivo. Aí, quando a gente vê que a maioria chegou na sala principal, a gente dá um toque nos outros para eles poderem vir também. Deu para entender? Então, primeiro no objetivo e depois a gente vai conversar, mesmo nos grupos internos, depois a gente conversa sobre as ideias correlatas ou as dúvidas que a gente teve. Por quê? Se a gente tem 40 minutos, aí a gente fica conversando e acaba não chegando no objetivo. Então, primeiro a gente chega no objetivo, depois a gente tira a dúvida, conversa sobre as Certo. outras questões, ok? Todo mundo entendeu? Podemos fazer assim? Certo. Certo, Certo. certo. Velúzia, levantou a mão. A única questão é que a gente não tem como voltar para o grupo. Só você tem esse poder de tirar a gente de lá. Só Ah, o é? administrador, só o anfitrião. Eu vou dar esse poder para vocês, tá bom? Todos terão o poder, a partir de hoje, A gente todos terão o pode, poder de sair do grupo, a voltar gente pode para. passar, comunicar pelo chat. Foi o que a gente fez, perguntando.
O grupo Tá, avisa, também terminamos. pode, mas eu vou permitir que vocês possam, se tiver como configurar, permitir que vocês voltem para a sala principal. Tá bom? Tá bom. Vou escolher umas pessoas aí para me ajudar, porque isso aqui está dando muito trabalho. Francisco, Eu, deixa eu só falar uma coisa para você. Você perguntou isso, quantos homens iam ter, quantas mulheres. Então, são 16 mulheres e 8 homens, tá? olha, somos a metade, né? Nossa! Eita ferro. Ainda bem que passou do dia 8. Se fosse dia 8 era um problema. Vamos lá. É mesmo, hein? Isso. Alguém mais quer falar? Então, é o seguinte. Agora que todos nós chegamos no objetivo, eu quero saber se vocês sabem qual é a utilidade de reconhecer ou de saber, nem vou falar reconhecer não, de saber que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O que isso me faz refletir para mudar a minha vida para que eu possa ser melhor? Vamos fazer o seguinte. Eu sei que Você pode escrever? você está doido para responder, né? Aqui, tudo bem. Se vocês quiserem responder, nós temos uns minutinhos, temos cinco minutos para responder. Quer responder? Quer responder, Silvia? Não, não, eu estou pensando, não sei se vai ser de acordo, né? Mas eu acho que principalmente você citou na sua bibliografia aquela parte da caridade, né? Da caridade. Então, isso me faz pensar que o objetivo é exatamente isso, é o tratar com o seu semelhante também, da mesma forma que que nós, né, recebemos essa dádiva da vida, né? Recebemos uma dádiva, que é a nossa vida, que é a melhor coisa que poderia acontecer. E aí a gente pensa também, como não passar também esse grande amor que o nosso Criador nos deu, né, nos dando a vida para o nosso semelhante, a pensar como a gente trata também o nosso semelhante, porque ele está lá também, né? Deus está ali no nosso semelhante, no nosso próximo. Então, por que a gente não tem que ter um olhar, né, não tão crítico? Porque ele é uma criatura como eu sou. E ela é a criatura belíssima, como eu sou também, como todos nós somos, essa maravilha que somos. Então, a gente pensar também que ele nos deu isso, que é um presente, e o outro também é. E por que não também olhar que Deus está ali presente no com o nosso semelhante, do imenso amor que nós temos que tratar, independente do que a pessoa faz. Eu sei que às vezes é difícil porque ainda temos as nossas imperfeições, mas eu acho que é para a gente pensar, né? Pelo menos eu vou pensar nessa questão. Não Muito vou obrigado. demorar muito, né? Porque tem as outras opiniões. Mas faltam 2 minutinhos. Então, eu quero que vocês pensem nisso durante essa semana, né? O que esse conhecimento que nós adquirimos, que nós discutimos, vamos falar assim, mais ou menos à luz da razão, dos nossos conhecimentos e do que está escrito, e nós entendemos que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O que é que isso significa para a gente saber disso? E saber disso muda o que em mim? Para mim, só não te corto, depois de todo esse estudo, me levou à fé, né?
A fé num contexto espiritual. É a superação de dificuldades e a evolução espiritual. Depois de todos esses estudos, eu cheguei à fé. Só essa colocação que eu queria fazer. Beleza, ótimo, Fernando, ótima contribuição. Então, vamos pensar. Depois eu vou passar o próximo estudo e vamos pensar nisso, né? Então, olha, o grupo está afiado, deu para ver que o grupo leu, pelo menos, estudou a bibliografia, refletiu sobre ela, e a prova disso foi o resultado do estudo de hoje, né? Muito rico, que a gente poderia continuar discutindo, né? Mas aí vamos buscar mais conhecimento para discutir com mais base isso que a gente aprendeu hoje. E nós vamos dar continuidade num tema correlato, que é a semana que vem. Vocês vão ver que ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre essa inteligência suprema. Fala, Neuzinha. Sim. Escuta, eu gostaria que você fizesse, pusesse escrito isso que você falou agora, porque senão eu vou esquecer depois. Tá bom. Isso que você falou agora, faz favor. Vou fazer assim, eu vou escrever e vou passar no Tá grupo. bom, eu quero, senão a gente esquece. Eu também esqueço, mas eu vou Tá. passar no grupo, tá bom? Aí eu vou meditar um pouquinho, não sei se eu vou acertar, mas pelo menos a gente vai refletir um pouco. Porque é uma coisa individual, né? Exato. É uma coisa individual, né? Isso. Então, olha, todos nós estamos de parabéns. Eu vou tentar fazer a melhor divisão nas salas aí. Vou tentar dar o poder para a Velúzia, para poder Velúzia, para o Salgueiro, para poder me ajudar. Tem mais gente aí que pode me ajudar, né, Raimundo? Então, vou ver aí quem pode me ajudar para poder ficar mais fácil, né? Para eu não precisar ter que estar controlando tudo, tá bom? Tá ok assim, gente? Tá bom. Ok. E então, Tá bom. sabendo que Deus está em todos os lugares, que não existe nenhum lugar aonde Deus não esteja, e tendo a certeza que Deus está em nós a todo momento, na saúde, na tristeza, na dor, na sarjeta, nos guetos, nas festas, nas alegrias, na raiva, na dor, porque Deus está em nós. Então, que nós, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, estudando sobre Ele, estudando a doutrina espírita, estudando o que os espíritos falam e confraternizando-nos uns com os outros, discutindo os nossos pontos de vista, o nosso entendimento, contribuindo para o grupo e aceitando a contribuição de cada um daqueles que estão conosco, pedimos a Deus que permita que os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, continuem nos ajudando, nos fortalecendo, para que durante essa semana toda possamos encontrar tempo para ler, para estudar, para meditar sobre a questão aqui colocada, sobre a bibliografia do próximo estudo, para que possamos nos enriquecer, encher de luz do esclarecimento, para espargir, para trocar com todos aqueles que estiverem conosco. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Gente, muito Que assim obrigado. seja.
Boa semana para vocês. Obrigada, Bom foi muito estudo, bom tudo de bom. estar com vocês Um abraço, Felicidade, e tá aprender bom? também. Tchau, gente. Muita Boa paz, muita noite. paz. Obrigado por tudo. Boa noite. Felicidade Abraço. sempre. Abraço. Obrigado por todos que Abraço. vieram, hein? Boa noite. Fátima fala mais, Michel fala mais, todo mundo Abraço. fala mais, Sandro fala mais e o Sandro. Estou aí, estamos aqui, tudo junto, Boa Fernanda, é isso noite, aí. querido. Bah, tudo legal, Neuzinha, Obrigada. Antônia, tudo bom. Muita paz para vocês aí, melhor para todo mundo. Jane, muito obrigado por Obrigada. participar. Sidney, muito obrigado. Magda, Silvia, muito obrigado pela participação, tá? Neuzinha, tudo de bom para você. Nossa Senhora, não tem como agradecer vocês, gente. Muito obrigado, tá bom? Tá bom? Obrigado, Velúzio. Obrigado, Sidney. Tudo de Nós é que bom. temos muito que agradecer. Tá bom, muito Tchau, obrigado. todos. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa Tchau. noite, boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado, Iris. Tudo de bom. Você sabe sair, ô Neuzinha? Fala. Gostou, Neuzinha? Gostei. Gostou? Tá satisfeita? Tá valendo a pena? Tá, por enquanto tá. Vamos ver as próximas. Vai ser ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Você sabe sair? Da sala? Você sabe sair da sala? Da reunião? Vai no microfone. Cadê o microfone? Não, faz assim que vai aparecer sair, em vermelho. Roda assim, Neuzinha. Tá sem Mexe no óculos? seu celular. Você tem como tirar ela, Cassis. Tem. Eu vou tirar. Vou tirar você, tá bom? E o Fernando também sabe sair, Fernando? Quer que eu te tire? Pode me tirar, tô ticando aqui, não tá indo. Ah, Aí tá ele ficou bom. melhor. Até a próxima a gente aprende, tá bom, gente? Tudo de bom para sim. vocês. Muita paz. Tchau, Neuzinha. Tchau. Tchau, Fique com beijo. Deus. Tudo de bom. Tchau. Sim, seja. Você também. Mano, tô saindo.